Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Meu nome é Bruno Sager, eu sou advogado. Você é filho de quem, Bruno? Sou filho do Renato Sager, infelizmente já falecido, né? E a minha mãe, Elisete Sager. Renato Sager, né? Colega, né? Foi radialista, era músico Foi- também, né? Era músico, foi radialista, trabalhou muitos anos na prefeitura, era barbeiro, enfim, era várias coisas aí, né? Ele faleceu em 2008 e, enfim, deixou as saudades aí. Você está morando aonde hoje, Bruno? Eu moro em Porto Alegre, Henrique. Queria que tu contasse para nós, então, o que você fez na tua carreira, desde que você saiu de Itapejara até hoje, quando foi parar em Porto Alegre. Certo. Então vamos lá. Bom, eu comecei, hoje estou com 46 anos, né? Então comecei minha trajetória profissional um pouco antes de sair de Itapejara. Quando eu tinha ali 13, 14 anos, tive meus primeiros empregos. O primeiro deles foi com o Meme, né? Conhecido em Itapejara também. Trabalhei com o Meme, foi meu primeiro patrão. Depois trabalhei alguns anos com o Cucas ali na locadora também, né? Vários anos ali, eu acho que uns 6 anos eu trabalhei com ele, 5 ou 6. Trabalhei um tempo na Plasbil, um ano e meio aproximadamente, e aí eu passei no concurso da Caixa. Isso foi no ano 2000. Então, em 2001, eu assumi na Caixa e fui trabalhar em Ijuí, logo que eu assumi. Saí de casa e fui para Ijuí. Fiquei uns 6 meses lá, um pouco mais, talvez, em Ijuí, consegui uma transferência para Tapejara e voltei para Tapejara um pouco antes do final do ano 2001, 2002, ali naquele período ali. Trabalhei um tempo ali de novo em Tapejara e passei num processo seletivo na Caixa, fui trabalhar em Lagoa Vermelha. Fiquei lá em Lagoa Vermelha, então, de 2002 até 2005, mais ou menos. Aí a terra chamou de volta, voltei de novo para Tapejara. Voltei de novo e fiquei mais um ano, mais ou menos, em Tapejara. E aí surgiu outra oportunidade na Caixa, daí em Passo Fundo. Aí fui para Passo Fundo, fiquei lá um tempo em Passo Fundo. Nesse meio tempo já estava quase casado, digamos assim, né? Conheci minha esposa também na Caixa, ela também é funcionária da Caixa. Então nós estávamos os dois lá em Passo Fundo. E aí surgiu uma oportunidade para ela ir para Erechim. Aí ela foi para Erechim e eu fiquei em Passo Fundo. Aí ficava aquele vai e vem, né? Consegui também uma transferência para Erechim. Aí fui para Erechim em 2006, eu acho que foi. E aí trabalhei ali em Erechim, trabalhei em Campinas do Sul, que é uma cidade próxima ali, né? Então eu ia e voltava todos os dias. Até que em 2009, aí surgiu um convite para vir para Porto Alegre, trabalhar aqui na Caixa para os dois, porque o problema do banco era esse de você ter que crescer na carreira e ter que estar sempre se mudando de cidade, entendeu? Então, aqui em Porto Alegre foi a análise que nós fizemos que proporcionava crescer na carreira, trocando de agência, por exemplo, mas sempre morando no mesmo lugar, né? Não precisava ficar se mudando. Não tinha filho, já tinha um filho naquela ocasião, meu filho mais velho nasceu em 2008, então tomamos essa decisão, analisamos os prós e os contras e saímos lá de Erechim e viemos para cá. Então foi em 2009. E aí, enfim, ficamos por aqui, desde então eu estou aqui, desde 2009 estou aqui em Porto Alegre. Aí fiquei fazendo carreira na Caixa, mas sou formado em Direito, né? Me formei em 2005 e o meu sonho lá, na época da faculdade e tal, sempre era trabalhar com o direito, né? E, no início, assim, eu tinha planos e vontade de fazer algum concurso, como magistratura, por exemplo. Mas lá em 2004, acho que foi isso, teve uma emenda constitucional que criou um requisito para você poder fazer um concurso da magistratura, que era você tinha que ter 3 anos de atividade jurídica. E eu, dentro do banco, trabalhando em agência, não tinha como ter essa atividade. Então, eu me mantive mais um tempo estudando, mas depois abandonei esse sonho e foquei na minha carreira na Caixa. Aí fui crescendo na Caixa, né? Eu assumi cargos de gerência, gerente geral, e até o momento em que eu saí da empresa, quando eu fiz essa transição de carreira, para hoje, né, ser advogado, eu era gerente regional numa superintendência que fica aqui em Porto Alegre. E aí, quando eu estava nesse cargo,
começou a voltar aquela sementinha do direito ali, a minha vontade de empreender, sempre, né, com todas essas pessoas que eu citei antes, com quem eu trabalhei em Itapejara, tive muitas lições de empreendedorismo né, foram grandes professores para mim de negócios e empreendedorismo, e eu sempre tive isso no meu sangue, né? Aonde eu estava, onde eu estive trabalhando, sempre procurei empreender, mesmo sendo empregado. E aí voltou aquele sonho de seguir a carreira, só que, poxa, eu já estava num cargo alto, assim, na empresa, muito bem remunerado, e aí você fica naquela, né? Ah, vou largar tudo, vou chutar isso pro alto, né? Quantas pessoas querendo fazer concurso, passar em concurso e tal. Então, foi uma decisão difícil. Teve toda uma preparação psicológica, uma preparação financeira, né? Com família e tal, até que chegou o momento de chutar o balde e aí seguir o meu sonho, né? Então, pedi demissão da empresa, saí da empresa em 2018, da Caixa, fiquei 17 anos ali trabalhando, e aí comecei o escritório, né? Do dia para a noite, sim. Até algumas pessoas me perguntam, às vezes, se eu tirei um ano sabático, né? Aquelas coisas da moda, assim. Nada disso, cara, nunca fui disso. Já saí num dia, no outro dia eu já estava fazendo reunião com as pessoas que eu tinha convidado para, enfim, empreender comigo, né? E ali foi, entendeu? Então, em 2018, 19 ali, começamos o escritório. Teve um primeiro escritório que nós acabamos nos separando na pandemia, e aí eu comecei outro escritório, em setembro de 2020, logo depois da pandemia. Aí sozinho. E aí, ontem até, dia 15 de setembro, aí completou 5 anos desse outro escritório. Então, estamos aí crescendo. Hoje somos uma equipe de 7 pessoas já no escritório. E, enfim, então, em resumo, assim, da minha trajetória profissional, é isso. Foi uma guinada grande aí na carreira e arriscadíssima. Acho que poucas pessoas teriam coragem de fazer isso que você fez, né? Foi, Henrique, foi uma transição, uma virada, né? Na época eu tinha 38 anos quando eu fiz isso, então foi, foi uma virada, assim, bem radical, né? Como eu falei, tinha um emprego estável, né? Bem remunerado, mas não estava me satisfazendo aquilo, entendeu? Eu queria seguir meu sonho. E com o apoio da família, enfim, com toda uma preparação, né? Não foi nada impensado. Muitas pessoas, às vezes, quem não conhece, obviamente, né? Ou não sabe da história, né? Não tem muita proximidade comigo, pensa, mas esse cara é louco, né? Largou um concurso e tal, enfim. Eu sou um dos que pensou isso quando eu vi. Pois é, cara. Pois é, mas eu vou te dizer assim, ó, cara, foi uma decisão extremamente conservadora, entendeu? Por mais arrojada que possa parecer, ela foi muito conservadora, porque tem todo um planejamento por trás disso, não foi assim do nada, vou largar do nada, não. Teve, inclusive, assim, aquele momento de dúvida, né, se você vai sair ou não vai sair, então procurei me cercar até de profissionais para me ajudar nisso, li histórias de pessoas que tinham feito isso. E antes de eu sair também, eu fixei na minha mente assim algumas premissas, né? Uma delas era de não olhar para trás, entendeu? Então, se eu virei a chave, eu vou seguir em frente, jamais eu vou olhar para trás. Porque, cara, ao longo de toda a minha trajetória, eu tive várias e várias encruzilhadas que eu tive que decidir qual caminho eu seguir. Então, por exemplo, quando eu passei no concurso, que eu acabei assumindo, né? Até para eu saber se eu ia assumir ou não, ali foi a primeira encruzilhada. Claro, tive outras antes, né? Mas eu tinha oportunidades ali na Plasbil, por exemplo, e poderia ter ficado ali. E aí eu tive que tomar aquela decisão, ok, seguir para a Caixa. Quando eu fui assumir, eu tinha 4, 5 agências para eu escolher onde é que eu podia trabalhar. Uma que eu poderia ter ido, por exemplo, é Sananduva, que fica aí do lado do Tapejara. Eu escolhi Juí. Aí fui para Juí. Depois outra encruzilhada, voltar para Tapejara, ir para Lagoa Vermelha, enfim, toda essa história aí. Cada lugar desses foi uma encruzilhada e sempre eu procurei tomar minhas decisões de forma consciente e planejada, né? Nunca tomar decisão assim, sem ter pensado nas consequências, né, que podem vir. E sempre sem olhar para trás, entendeu? Nunca me arrependi de nenhuma das escolhas que eu tive, né? Quando eu Então, via.
Quando eu vi tua publicação que você estava saindo da Aham. caixa e abrindo um escritório, Sim. né? Eu imaginei assim na minha mente que você teria já, né, no período que estava na caixa, você deveria já estar atuando na área da advocacia com alguns clientes, em fora de horário e tal, né? Então Uhum, isso não uhum. rolou, né? Foi tipo uma virada mesmo. Exato. Não tinha como, né, Henrique? Porque a minha rotina na Caixa era muito intensa, entendeu? O cargo que eu exercia naquela época não me permitia, não tinha tempo de sobra e não era nem compatível. A própria OAB, no Estatuto da OAB, veda que profissionais que tenham cargo de gerência exerçam advocacia, então eu não podia. Claro, eu iniciei uma rotina de estudos antes, certo? Mas eu não atuava. Não atuava porque não podia, uma que não tinha tempo e outra que não era permitido isso. Então, quando eu saí, foi em março de 2018, dali para frente, ali eu tive que quase que fazer uma faculdade de novo, me atualizando, porque mudou todas as leis, mudou, imagina, em 2005 eu tinha me formado, até tinha feito uma pós em 2008, mas, enfim, estava completamente por fora das coisas, né? Então, tive toda uma rotina intensa ali, programada, e registrado. Hoje eu até mostro aqui, às vezes, para meus familiares ou para alguém que trabalha comigo, olha aqui, ó, tudo que eu fiz aqui e tal. Quantas e quantas horas eu estudei para me atualizar, para poder prestar um serviço para os nossos clientes hoje, né? E em qual ramo que tu atua Então, hoje daí? o escritório, assim, ele tem três grandes ramos, né? O principal deles é o direito tributário, aproximadamente 50% do escritório. E também direito empresarial, nós prestamos assessoria para algumas empresas, então isso representa 25% mais ou menos. Direito imobiliário, também uns 20%, e o que sobra aí, outras coisas que surgem, que não dizem respeito a essas três áreas, mas que são, né, serviços que se prestam para algum cliente, enfim, né? Mas o principal mesmo é o tributário, ajudando empresas e pessoas físicas, são os nossos principais clientes, a não pagar imposto indevido e receber de volta o imposto que foi pago indevidamente, entendeu? Então, é isso, né? E hoje em dia a advocacia, eu até nem digo assim que sou advogado, poderia dizer que sou um empreendedor na advocacia. Eu me considero assim, né? Não me considero advogado, não. Prefiro até dizer que sou um empreendedor na advocacia, que é o que eu procuro ser todos os dias. E tua relação com Tapejara, Bruno? Você vem visitar a nossa cidade de vez em quando ou abandonou de vez? Não, eu vou de vez em quando, claro, minha mãe está aí, né? Minha mãe mora aí, tem vários outros familiares aí, primos e tios e tias, então, seguido, não vou dizer seguido, mas pelo menos, talvez, sei lá, umas 2, 3 vezes por ano vou aí. E no final de ano também, a tradicional festa da família, né? Sempre acaba acontecendo ou o Natal ou a virada do ano, então nós procuramos ir aí. Mas eu, assim, nos últimos semestres aí, os últimos tempos, tenho ido meio pouco, Henrique, porque a mãe tem vindo muito para cá. Eu tenho uma irmã que mora em Canoas, minha irmã mais nova, então a mãe, seguido, pega um ônibus aí, vem para cá e aí acaba, enfim, visitando nós aqui. E, e aí a gente acaba não indo aí. Até porque eu também tenho meu sogro e minha sogra que moram em Santa Rosa, então eu tenho que meio que dividir. Quando eu saio daqui, Itapejara, 350 quilômetros, 330, ou Santa Rosa, 500 quilômetros. Então é uma viagem para uma viagem para o outro, né? É. E aí, então, enfim, não tenho ido muito aí para Itapejara, mas tenho muitas lembranças, né? Eu vivi aí até os 20, 21 anos, então tenho muitas lembranças aí da minha infância, da minha adolescência, muitos amigos aí que a gente se mantém conversando com grupo de WhatsApp, redes sociais, enfim, né? Contigo também, né? Tu foi meu colega de aula, não sei se tu lembra disso, eu lembro. Claro. É, Você era um e exemplo, né? aí, Sempre o guri que tirava as notas boas, né? não, que é isso, cara. Mas eu acho que foi só um ano que nós estudamos juntos, né? Se eu Não, não acho estou que foi enganado. mais tempo. Foi mais, será? Tu era da turma do Rica, do Debas? Não, o Rick e o Devos, eles eram um ano antes. Então eu era da tua turma até a sexta série, quando eu reprovei, aí tu Tá, foi e eu fiquei. tá certo. Eu acho que foi isso. Enfim, então Tem tem alguma coisa que muitas tu sente histórias aí, né? saudades daqui, Bruno? Que tu às vezes te bate uma saudade da Pejar por causa de algum motivo, além da família, claro?
Claro. Não, cara, eu acho que essas amizades que ficaram aí, né, e que com toda a gurizada aí jogava futebol, com, né, muitos amigos aí que ficaram, enfim, as coisas que se faziam aí na infância, na adolescência, né, enfim, todas as coisas que eu fazia aí que eu gostava, né, até os 20, 21 anos, quando eu vivia aí, tenho muitas recordações, muitas histórias boas, né, algumas coisas aí que se aprontava por aí, né, mas só lembranças boas, né, tanto que hoje, às vezes, eu conto aqui para os meus filhos, o guri tem 17, a menina está com 13, e volta e meia eu conto histórias para eles assim, e a menina até fica me perguntando, pai, conta aquela história lá que tu fazia isso, fazia aquilo. Então, eles gostam de ouvir essas histórias, né? E são recordações que ficaram aí da infância, da vizinhança, daquele tempo que se podia sair de noite aí, saía e voltava todo suado para casa, todo sujo, né? Já escuro, brincando de se esconder, brincando de jogar bola, enfim, na rua mesmo. Coisa que aqui em Porto Alegre, por exemplo, isso não acontece, né? Não tem mais. Não sei como é que tá aí hoje em dia, né? Mas Tá um aqui, por pouco maior, não exemplo, é mais a mesma coisa, né? Mas ainda é uma cidade isso, bastante pacata, né? Tu falou é, que tu veio pra cá nas festas de fim de ano e me veio na memória na hora a época que vocês tinham na vizinhança aí uma movimentação, né? Que vocês enfeitavam toda a rua, né? Era uma coisa bem sim, assim. Todo ano a gente sim. passava na frente da casa do Renato Sager para ver a rua enfeitada lá, né? Sim, sim. Não, ali toda a vizinhança sempre foi muito unida ali naquela quadra, né? Então tinha vários vizinhos ali que enfeitavam toda a casa ali com luzinhas e tudo mais. E isso acontecia no Natal e acontecia na Copa do Mundo também. Se Na Copa do pintava a Mundo. rua, paralelepípedo, tudo verde e amarelo ali, né? O seu Pacheco fazia muito isso também, o pai ali, enfim, aquelas casas ali daquela rua ali acabava meio que sendo ponto turístico, né? É. Festa de São João se fazia ali com fogueira na rua, né? Então, enfim, é, tenho muitas dessas recordações aí que ficaram, né? E você considera a possibilidade de um dia voltar a morar aqui? Olha, Henrique, eu preciso ser sincero, né, cara? Nesse momento isso não passa pela minha cabeça, né? Tem toda a vida já construída aqui, enfim, amigos aqui, a vida profissional aqui, minha, da minha esposa, as crianças, né, nasceram, o guri nasceu em Erechim, mas veio para cá com um ano e um pouquinho. A Isabela, minha filha, já nasceu aqui, então tem, né? Enfim, já estão construindo a vida deles aqui. E tem as coisas que a gente foi se acostumando aqui, né? Já estou há quase 16 anos aqui, então, enfim, já criei raízes aqui. Quase mais tempo aqui do que eu morei em Tapejara, né? Já estou mais tempo, acho, fora do que, se considerar a minha idade aí, É. do que aí, né? Então, nesse momento, não tem esse planejamento, mas pode ser que no futuro, né, isso venha a mudar. Bruno, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você desse um conselho sobre carreira para os nossos ouvintes. Eu faço essa pergunta, peço isso a todos os entrevistados. Eu acho que você, com essa guinada que você deu a grande guinada da tua vida, além de todas as outras, né? É Uhum. uma pessoa que também pode dar um conselho bacana aí para o nosso ouvinte. Legal. Cara, eu não posso dizer assim conselho, né? Porque cada um sabe das suas decisões, mas talvez citar esse exemplo e reforçar aquilo que eu falei antes, que é assim, bom, se você tomou uma decisão, né, se viu na tua trajetória pessoal ou profissional diante de alguma encruzilhada, toma a tua decisão, analisa bem o que você vai fazer, todas as consequências, os prós e os contras de cada uma das opções que tu tem na tua frente, toma a tua decisão e segue em frente, não olha para trás. E não tenha medo, né? Siga em frente sempre, porque se você se dedicar, se você enfim, fazer aquilo a que tu se propôs, as coisas vão dar certo, né? Então, e outra também, não desista dos teus sonhos. Daqui a pouco, assim, a vida passa muito rápido. Então, se você vai passar a tua trajetória toda fazendo algo que você não gosta, né? Não vale a pena, entendeu? Começa de novo e não olha para trás porque as coisas vão dar certo. Né? Não é que eu não gostasse, entendeu, do que eu fazia, mas, enfim, eu tinha algo que brilhava mais o meu olho, que é o que eu faço hoje. Então,
é isso, né? Segue teu sonho, vai atrás, corre atrás dos teus sonhos. Se tiver que mudar, muda, não tem problema nenhum. E não olha para trás, segue sempre em frente. Essas as sugestões aí que eu deixo aí para o pessoal.